O campo elétrico é uma ideia abstrata. Um corpo carregado eletricamente altera a região em que se encontra, mas não é possível ver essa alteração. O conceito de linhas de campo criado por Faraday é uma forma de dar a uma ideia abstrata uma configuração concreta. Linha de campo é uma linha reta ou curva imaginária passando por uma região do espaço, de modo que a tangente em qualquer ponto forneça a direção e o sentido do campo elétrico no ponto considerado. O campo elétrico tem a direção e sentido da força que atua sobre uma carga de prova positiva colocada no ponto. E o sentido vai ser contrário se essa carga de prova for negativa. As linhas de campo, então, entre duas cargas semelhantes. Quando forem duas cargas de mesmo sinal, se no caso que temos duas cargas positivas, nós estamos vendo que os campos são divergentes e nesse ponto intermediário elas tendem ao infinito. Se as cargas fossem negativas, as linhas de campos teriam as mesmas configurações, porém seriam convergentes nos dois casos. Quando tivermos duas cargas, uma positiva e uma negativa, teríamos então o campo saindo da carga positiva e chegando na carga negativa. As linhas de campo de duas partículas são tangentes ao vetor do campo elétrico, como a gente pode observar aqui nesses vetores que nós representamos ali. As linhas de campo indicam ainda, quantitativamente, a intensidade do campo elétrico numa região. Onde as linhas são mais concentradas, maior será o campo elétrico, ou seja, a densidade de linhas é maior e a intensidade do campo também é maior. Pode ver aqui que elas estão mais concentradas perto das cargas, então teremos um campo relativamente maior. Vamos supor agora um condutor esférico carregado eletricamente e ele está isolado do meio ambiente. As cargas elétricas vão estar distribuídas sobre a superfície deste condutor. Essa configuração de equilíbrio nos demonstra que o campo interno deste condutor será nulo. Para qualquer ponto externo localizado a uma distância d, onde essa distância é maior do que o raio do condutor, o campo elétrico será dado por essa expressão, campo igual à constante dielétrica, carga sobre a distância do centro do condutor até o ponto desejado. Campo elétrico uniforme é aquele em que o vetor campo elétrico é constante em todos os pontos, isto é, tem sempre a mesma intensidade. Num campo elétrico uniforme, as linhas de campo são paralelas. Um campo elétrico denomina-se uniforme numa determinada região se o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os seus pontos. Então aqui, seja uma placa carregada positivamente, ela gera um campo elétrico na mesma direção da força sobre uma carga de prova positiva. O comportamento das linhas de campo sobre uma placa carregada positivamente é dessa forma. Nós temos aqui as linhas se afastando da placa, onde nós podemos notar que, bem próximo à placa, as distâncias são praticamente paralelas. Distâncias maiores, as distâncias entre as linhas são maiores também. Nos locais onde o módulo do campo elétrico é pequeno, as distâncias entre as linhas são grandes, e a densidade das linhas ou o espaçamento entre elas indicam o módulo do campo elétrico. Para duas placas carregadas, uma positivamente e outra negativamente, nós vamos ter o seguinte comportamento do campo elétrico. A placa carregada positivamente tem os seus campos se afastando da placa, tanto à esquerda quanto à direita da placa. Já a placa negativa tem o seu campo elétrico se aproximando da placa, tanto pela esquerda quanto pela direita. Analisando, sabendo que o campo elétrico é uniforme, ou seja, tem o mesmo valor, e analisando o campo elétrico à esquerda da placa A, nós vamos ver que o campo resultante é nulo. E à direita da placa B, a mesma coisa, já que o campo A e o campo B são iguais, porém de sentidos opostos. Então, o campo resultante também será nulo. Já entre as placas,
O campo elétrico gerado por A e o gerado por B tem o mesmo sentido. Logo, nós teremos um campo resultante diferente de zero. E assim será o comportamento do campo elétrico entre duas placas, uma carregada positivamente e uma negativamente. Se colocarmos entre eles uma partícula positiva, essa partícula se movimentará da placa positiva para a placa negativa. E se colocarmos no campo uma partícula carregada negativamente, essa se movimentará da placa negativa para a placa positiva.